Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje o Senhor me pede para falar com você. Você que está sentindo-se meio perdido, meio perdida, sem entender as ações de Deus e por que Ele permite certas coisas na tua história. Vou lhes contar uma parábola. Diz a história que uma criança estava sentada no tapete brincando, enquanto olhava a avó tricotando sentada no sofá. Olhando o verso daquele tricô de baixo para cima, aquela criança não entendia o que a avó tricotava. Mas em nenhum momento ela temeu ou teve receio por não saber o que a avó tricotava. E por que ela não tinha medo? Porque confiava na avó, porque vó é mãe com açúcar. O que poderia vir do tricô de uma avó? Uma blusinha? Um gorrinho? Um par de meias? Um coletinho? Ainda que não entendesse então o que a avó tricotava, a criança sabia que só podia ser coisa boa. Na nossa vida, irmãos e irmãs, muitas vezes não entendemos o que Deus tem tricotado para nós, o que Ele tem tecido na nossa história. E questionamos, por que eu, Senhor? Por que comigo, Deus? O que o Senhor está querendo dizer com isso que eu não compreendo? No Evangelho de Lucas, no final do capítulo 2, após a perda e o encontro do menino Jesus no templo, que estava entre os doutores da lei, vemos que Maria não entendeu o que Jesus disse a ela e a José, mas, segundo a palavra, ela guardava tudo aquilo em seu coração. Da mesma maneira que perturbou-se ela com a saudação do anjo, quando da anunciação, mas ao final exclamou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é então o exemplo de quem deixa de viver seus sonhos para viver o sonho de Deus em sua vida. Mesmo sem entender os desígnios insondáveis de Deus, ela aceitou resignadamente o projeto dele. E por quê? Porque ela sabia que o projeto de Deus para a sua vida era muito maior que o melhor dos sonhos que ela teve um dia. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, que a criança que olhava o tricô sentada aos pés da avó, nada temia, apesar de não compreender, porque sabia que de lá só viria coisa boa, também nós estamos aos pés do Senhor, nada devemos temer, porque de Deus, suprema misericórdia, só o supremo bem podemos esperar. Então, amados, confiemos, porque de Deus, ainda que a gente não entenda, ou até mesmo não aceite no momento que aquilo acontece conosco, ao final, uma coisa é certa, é coisa boa. Aguarde e verás os projetos de Deus na tua história e na tua vida. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Tenhamos um final de semana pleno da graça de Deus. Graça e paz, amados. Um abraço.